Um bom dia a todos. Hoje é 5 de março de 2026, quinta-feira. Agora é 7h23 da manhã. Um bom dia para todos. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando a live. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Fernanda Cirilo 32. Bom dia, Fernanda. Deus abençoe você aí. Então nós estamos iniciando a live agora, nesse exato momento, e estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Fazemos a live todos os dias, de segunda a sábado. Na parte da manhã, geralmente nesse horário. Porém, amanhã, como é sexta-feira, a live é 5 horas da manhã. Essa live aqui, o intuito dessa live, bom dia para Fátima Silva, Vanusa Teixeira, bom dia também. Então, as lives que eu faço de segunda a sábado é uma live que vai te elevar nas coisas espirituais. Essa live aqui, sempre eu estou falando sobre Deus, sobre você se aproximar mais de Deus. O intuito dessa live é esse. E nessa manhã, nós vamos dar prosseguimento à live O Sobrenatural do nosso profeta William Marlon Branham, parte 8 já. Já estamos na parte 8. E amanhã, que é sexta-feira, é dia de oração. Uma vez por semana a gente faz oração, 5 horas da manhã. Então, quando eu faço a oração na sexta-feira, então na sexta-feira, nesse horário, eu já não faço live. Faço uma live por dia. Quando eu estou descansado, alguma coisa, aí sim eu faço mais live à noite, chave do evangelho, alguma coisa do profeta, mas aí é um extra. Mas eu faço mesmo, é toda manhã neste horário, de menos sexta-feira. Sexta-feira é oração. Então você aí do outro lado está convidado para sexta-feira a oração da madrugada. Então Deus abençoe vocês. Deixa eu ver se eu consigo falar um pouco dos nomes aqui, senão fica ruim, né? Mac, Sayó, Estedó, Evange, Marta, Taugus, Thanos, Deia, Auadela, Rosângela, Iara, Roster, Georgina, Metrópolis Oficial, Mirava Gomes, Elizabeth, Marta, Maria, José Cavalcante, José Manuel, Almeciane, eu não soube ler lá não, Maria, Edilton, José Cavalcante, esse eu já li, Tati Maria, Fernando, Raimundo Alves, Fernando Chinange. Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês novamente. Então, sempre quando eu vou começar a live, eu faço uma oração primeiro. Toninho, Maria, Lindão, Fernando, sei lá o que. Fernando. E agora eu aqui. Deixa eu compartilhar essa minha live lá no Facebook.
Então eu faço uma oração, somente crer, tudo é possível. Então eu sempre vou elevar a sua fé a somente crer nas coisas de Deus, tudo é possível. Então sempre eu canto esse corinho, somente crer, tudo é possível, faço uma oração e depois a gente vamos entrar na mensagem O Sobrenatural, do nosso profeta William Marlon Branham. Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho agradecer ao Senhor mais uma vez por mais uma oportunidade de estar aqui presente. Levantei, mas eu necessito do Senhor aqui, que o Senhor possa trazer a tua palavra através da leitura do nosso profeta. Revela para nós, Senhor, as coisas que estão naquele livro, que a gente possa sair daqui mais abençoado essa manhã. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um, né, que estão nessa live, que a palavra possa chegar aos corações deles. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá então. Então eu vou olhar aqui onde que eu marquei, né? Eu até comecei e tive que terminar porque já estava dando 1 hora de live. Eu só faço 1 hora de live, tá? Eu não posso passar de 1 hora de live para mim fazer publicação, principalmente no TikTok. Então, eu estou na página 100, o sobrenatural, da vida do nosso profeta William Marlon Branham. Então eu vou voltar de novo aqui, eu já tinha lido esse pedacinho, é coisa de nada que eu tinha lido, mas eu tive que parar. De feijão, cebolas e pão e milho, assim que o primeiro bocado tocou seu estômago, começou a voltar. Ele levou a mão à boca e então engoliu novamente. Então quem não está na live, quem não acompanhou a live ontem, vai entender a partir agora de eu explicar. O nosso profeta, ele estava com problema no estômago. Eu achei que foi devido ao boxe que ele fez, mas na realidade foi devido à companhia que ele trabalhava lá. E eu acho que um gás danificou o estômago dele. Então ele não estava conseguindo comer comida sólida. Só estava na base de água e sopa. Mas ele colocou no propósito dele e começou dali então, com seus 20 anos, começar a querer dedicar sua vida a Deus. Então ele começou a crer que Deus ia curar ele. O médico falou que ele não podia colocar comida sólida. Mas o Senhor Jesus falou que se ele comesse qualquer coisa, que fosse até veneno, e ele crendo nas coisas de Deus, dano nenhum ia acontecer com ele. Então ele está com essa fé. Sua mãe está preocupada, que o médico falou com ele que ele não pode comer. E voltou novamente uma vez, fez ele engolir. Fez após vezes, seu estômago protestava a invasão de comida sólida. Então o estômago dele já estava protestando a comida sólida, já não aceitava mais devido à doença do estômago dele. Já não queria mais comer. Vomitava, deixando suas gargantas e boca com acidez. Mas Billy se recusou a dar atenção ao seu estômago. Manteve seus pensamentos sóbrios. O que Deus disse sobre isso? Então, o que ele sentia? Comia e engolia aquele mesmo bocado de feijão, até que finalmente assentou em seu estômago. Então ele comeu um bocado de cebola cozida. Então, esta mensagem desse nosso profeta, que eu sempre vou basear sobre a vida dele, que é uma maravilha, que
ele foi como a gente foi, carnal, ele tem os defeitos, ele tem a fraqueza dele, como qualquer um de nós temos. Mas a lição do dia que você pode pegar aí para você do outro lado, vai ter hora que o seu próprio corpo não vai querer que você faça as coisas. Ele vai estar te avisando, não faça isso. E o corpo dele estava avisando ele que ele não podia comer coisa sólida. Só que tem um problema. O corpo dele está avisando porque está inflamado lá e tal, não pode, mas se você também não comer, você vai morrer. Porque você não pode ficar só na sopa. Tem que ser uma hora, você vai ter que comer uma comida sólida. Só que o corpo dele já não quer mais. Então tem hora que você vai ter que brigar com o seu corpo. Tem hora que você vai estar na cama tão cansado, se você não tiver um objetivo na sua vida para você levantar daquela cama, você não levanta. Vai ter uma hora que você vai ter uma doença aí do outro lado, mesmo você que é novo, que tem saúde, se você não tiver uma fé para você levantar, para você fazer, não, eu vou ser curado, você não vai ser curado, não. Porque tudo Satanás trabalha na sua mente. Ele vem na sua mente e coloca uma coisa que você não tem possibilidade de fazer aquilo. A partir do momento que você aceitou que você não tem condição, você não consegue mesmo, não. Agora, se você lutar com aquilo e falar, não, eu vou conseguir ir para cima e não aceitar, você consegue. Então, a lição essa manhã já começa aí. Não deixe escapar nada. Depois de jantar, a Bíblia fechou-se em seu quarto, seu estômago doía tanto que saía lágrimas de seus olhos. Periodicamente ele arrotava e vinha até a sua boca uma água azeda. Então o seu próprio estômago estava brigando com ele mesmo, mas ele precisa comer. E a sua mãe preocupada, porque o médico falou que ele não podia comer coisa sólida. Então, além dele estar brigando com o seu estômago, ele ainda tinha que não demonstrar para sua mãe que ele estava sentindo dor de estômago. Porque a sua mãe ia falar com ele, meu filho, mas o médico falou que você não podia comer. E vai ter pessoas que vai chegar perto de você não pode fazer isso. Só que Deus falou que se eu comer alguma coisa mortífera e eu tiver fé suficiente, aquilo não vai me fazer dano algum. Então, mamãe, por mais que o médico tenha razão, eu tenho 2 anos de tratamento que eu estou naquele médico e não resolveu nada, eu não melhorei. Então eu agora vou ficar com o que Deus falou. Deus prometeu, mamãe, que se eu comer qualquer coisa mortífera e eu tiver fé suficiente, dano algum faz em mim. Então eu vou comer, vou melhorar, e eu agora estou com a barriga doendo, o estômago está arrebentando. Só que eu vou fechar aqui no quarto, vou ficar quietinho, que eu não quero demonstrar para a senhora que eu estou sentindo dor. Porque senão a senhora vai colocar coisas na minha mente para diminuir a minha fé. E por mais que meu estômago esteja rejeitando a comida, eu tenho fé suficiente que eu vou ser curado dessa dor de estômago. Vocês estão entendendo como que a gente tem que trabalhar? Que a própria mãe dele ia falar com ele, é gente de casa. Então você presta atenção do outro lado aí. Debelmente encantava em simplesmente coro que aprendeu na igreja. Então ele começou a cantar coisas de Deus. Eu posso, eu desejo, eu creio. Eu posso, eu desejo, eu creio. Eu posso, eu desejo, eu creio que Jesus me curou agora. Ele caiu prostrado na cama. Tá vendo que é uma luta? A gente tem que lutar com a gente mesmo. O maior inimigo da gente, se você acha que é o seu companheiro, se é algum vizinho seu, não é não. O maior inimigo da gente é a gente mesmo. Se você falar que você não consegue, você está brigando contra você mesmo. O maior inimigo seu é você.
Você tem que vencer todo dia você. Não é o outro, não. Então vamos lá devagar. Que se você sair daqui abençoado, com uma cabeça mais ampla, e parar de ficar só pensando, bom dia, Luciano, Deus abençoe, e parar de ficar pensando só coisas negativas, a minha life já vai valer para você. Para com essa bobeira de ficar só pensando coisa ruim. Mas também não seja um bobão, não, que acha que tudo é lindo, tudo vai ser bom. Seja sóbrio. Domina o ambiente. Onde você estiver, você tem que ser dominador de ambientes. A pessoa faz o ambiente. Ah, não, onde que eu tô é muito ruim. Não é nada. Vai e faz o ambiente ficar bom. A sua presença. Deus falou, onde você colocar a planta do seu pé, ali será abençoado aquele lugar. Então, se você for uma pessoa oponente, onde você chegar, aquele ambiente pode ser um ambiente de morte, mas você traz vida para aquele ambiente. Basta você ter o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para mudar aquele quadro. Então você para com esse negócio de ser pessimista, ficar pensando só coisa negativa. Ele caiu prostrado na cama, como uma voz, simplesmente, como um sussurro, ele diz, Senhor, estou tomando a ti em tua palavra. Sua mãe bateu na porta. Vai ter gente que vai estar falando, seu filho, essa fé sua está fraca. O médico falou que você não pode. Isso aí você deixa a porta fechada e finge que você não está nem escutando. Como você se sente, Bíblia? Sinto bem. Eu tô com dor de estômago, mas eu não vou falar para Satanás que eu tô ruim, não. Eu vou falar com ele que eu tô bem. Eu tô ruim, mas eu vou falar com ele que eu tô bem. Vou mostrar para ele que a minha fé é maior do que ele. Ele tá me arrebentando aqui, eu tô sentindo uma dor danada, mas eu vou falar com ele que eu tô bem. Eu liguei para o médico, e ele disse que você vai morrer. Billy engoliu aquele aço que estava em sua boca. Então a própria mãe dele correu e ligou para o médico. Falou assim, meu filho está comendo comida. O senhor falou que ele não podia comer comida, ele está comendo comida, médico. Ele vai morrer. Ele não pode. A ciência está falando com você, e se você tiver um câncer, que você vai morrer. Mas Deus está falando com você, se você tiver uma fé suficiente, você pode comer um veneno que dano algum faz para você. Depende da sua fé. E depende da hora que Deus predestinou você para ir embora ou não. Porque muitas pessoas vão ser curadas, pode ser curada até hoje nessa live, se você tiver fé suficiente. Mas amanhã vai pegar uma outra doença também. Todos nós vamos morrer. Mas é no tempo de Deus. Não vem querer adiantar o tempo de Deus não, que não tem jeito não. A não ser que você seja um doido. Você já viu daqueles doidos que Deus predestinou ele para viver até certo tempo. Até certo tempo Deus predestinou ele para viver. Mas o certo doido vai ali e só fica tomando cachaça. Ou drogando. Ou andando, correndo igual doido no trânsito. Ele está adiantando a morte dele. Ou você acha que não está, não? Deus fala assim, ó, eu predestinei ele para morrer tal data. Mas ele está querendo adiantar aquela data ali. Aí Deus vai lá e escapa aí de um acidente de trânsito, vai lá e tal. E o cara, ao invés de tomar juízo e andar dentro da lei de trânsito, da velocidade certinha, não. Continua correndo igual doido. Uma hora Deus fala, deixa ele embora antes. Deixa ele embora antes. Era para ele viver até tal data. Mas ele está querendo adiantar a data dele, ó. Deixa ele embora antes, ó. O Espírito Santo ele te protege, você te livria, você de todas as coisas, sim. Mas você tem que estar correto com ele. Né? Você está correndo igual doido, toda vez correndo igual doido. Você está adiantando sua morte, ó. Você está fumando cigarro aí, Deus de 30 anos. Você não está adiantando sua morte, não. Tá não. Tá não. Deus predestinou eu para viver lá até 90 anos.
porém eu fumo um cigarro 30 anos já. Seu estômago já está todo danificado. Você acha que você vai dar conta de chegar lá 90? Você está adiantando. Na manhã seguinte, aquela vasilhinha de feijão estava sobre o fogão. Ela virou-se quando seu filho entrou na cozinha. O que você quer para o café da manhã, Billy? Eu quero um pouco de feijão e pão de milho. Os dias se passavam e ele ainda sofria. Cada refeição era um esforço físico. Então, para você libertar da sua doença, do seu negócio, o nosso profeta está pregando com a sua própria vida, ele passando por isso, uma doença terrível. Todo dia ele lutando contra a sua doença. Ele ia comer o feijão, ia comer o pão, dava uma dor no estômago dele que rebentava e ele continuava com a fé dele forte ali. E caladinho, porque se ele fala alguma coisa, a mãe dele vai tentar diminuir a fé dele. E pode ser que dentro da sua casa, pessoas dentro da sua casa diminuem a sua fé. Então você presta atenção na história do nosso profeta e aplica na sua vida. Próprio dentro de casa, você está com aquela fé, vai ter nego que vai derrubar a sua fé. Então você tem que ser espiritual. E a live aqui é para te elevar espiritualmente. Para você ter um olhar espiritual. Não é um olhar carnal do mundo, não, que o mundo vai te levar só para o mundo. Só coisas materiais. Aqui é diferente. A minha live é diferente. Eu quero levar você para a vida eterna. Passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa, não. Se ele deu uma promessa, se você tem fé suficiente, até uma montanha você consegue mover ela, depende da sua fé. Um grão de mostarda, se você tiver um pedacinho assim, ó, de fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, você consegue. Você consegue ser curado. Eu quero um pouco de feijão. Os dias se passavam. Seu estômago se revolvia em protesto, fermentação, sua cabeça girava com vertigens, mas no reino da fé ele não lutava, nem negava. Ele se mantinha repetindo a si mesmo as palavras de Jesus. Então, muitas vezes as pessoas não são curadas porque elas querem que a sua cura venha instantânea. Costuma a sua cura vir daqui 2, 3 meses, 1 ano. Mas você não pode diminuir sua fé. Agora, se você diminuir a sua fé, Satanás vai na sua mente e fala, ó, ali é o ponto fraco dele, eu vou lá. E aí ele arranca a sua cura. Porque aí você já não vai ter fé suficiente para manter aquilo. Então você aprenda isso. Se você estiver no processo de cura, de fé, na hora que vier um pensamento desse jeito, você manda para lá. Você fala, não vai aqui, não vai ficar não. Satanás vai na sua mente. E aí que é o problema. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Por isso que sempre quando eu vou ler a mensagem aqui, sempre eu vou fazer oração, vamos de novo. Somente crer. Tudo é possível naquilo que crê. Na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Aquilo era a sua âncora. E apesar de todos os seus sintomas serem ao contrário, a fé é diferente. Pode ter tudo ao contrário a sua fé, mas você tem que estar firme na sua fé. E aí não tem nada que para a sua fé, não. Nenhuma doença para. Ele se manteve testificando que Jesus Cristo o havia curado. Eu quero elevar a sua fé desse nível. Se eu conseguir elevar a sua fé, vou te contar uma história minha aqui rapidinho.
Para vocês verem como que Deus trabalha. Deus testa você. Eu tenho essa gatinha branca minha que sempre aparece na minha live aqui. E foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Foi o primeiro milagre. Essa gatinha chegou aqui com uma peladeira toda arrebentada. Eu achei que essa gata ia morrer. E eu tava dando para o meu cachorro ração, olhei na janela, ela tava lá. E aí eu vi aquela gata toda machucada, toda ruim. E eu fiquei com dó dela. Aí eu dei a ração pro meu cachorro, peguei a ração que eu tinha do meu gato aqui, fui lá e dei ela. Ela ficou um pouco ressabiada, que ela não me conhecia eu. Dei a ração para ela e fiquei distante. No outro dia ela estava lá esperando. Fui, dei, aí ela já deixava eu passar a mão nela. E aí eu fiquei comovido com aquilo. Olha como é que Deus trabalha. Pedi na live aí no TikTok se alguém queria cuidar dessa gata. Se queria para ela, porque ela apareceu aqui, parece que ela não tinha dono. Mas devia ter, que ela estava muito mal cuidada. E aí, eu perguntei a alguém se queria e tal. E ninguém quis a gata, que a gata estava feinha mesmo. Agora ela é linda, essa gata. Ela é muito bonita, mas agora ela está curada. E aí eu fiquei comovido com ela. O que eu fiz? Eu peguei a minha mão, coloquei na gata e orei. Senhor Deus, cura essa gata, Senhor. E com lágrimas saindo no meu rosto, porque eu estava comovido com ela. Eu chorei. Então Deus pegou aquele meu sentimento, aquela minha fé, e eu orei por ela. Falei, Senhor Deus, cura essa gata. Eu não tenho condição de cuidar dela, eu não tenho condição de levar ela no veterinário, Senhor. Mas o Senhor pode curar ela. E eu oro, Senhor, o que eu posso fazer é dar ela ração. O que eu tenho é ração e água. Mais nada. A gata está curada, saudável. Nunca foi em veterinário. Então, isso é fé. Tá curada ela aqui, ó. Branca, vem cá, Branca. Ô, Branca, vem cá, Branca. Branquinha, vem cá pra ele mostrar eles você. Vem cá, Branca. Ela não vai querer vir, né? Ela tá desse jeito. Branca, vem cá, Branca. Ô, Branquinha, vem cá. Deixa eu ver se ela vem cá. Se ela vem cá, eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que essa gata tá bonita. Quem fala que essa gata teve peladeira, gente? Vem cá, Branca. Ninguém fala. Ninguém fala. Eu olho aí e falo, a gata bonita, ela me adotou. A gata me adotou. Não foi eu que adotei ela, não. Ela tá linda, gente. Ela tá mais bonita que meu gato. Olha aqui pra vocês verem. Ô, Branca, deixa eu ver se eu mostro vocês. Deixa eu pegar. Não, Preta. Não, mas não trava. Deixa eu ver se eu mostro cada um aqui devagarzinho. Olha que gata linda que tá. Ó. Aqui, ó. Ninguém fala que ela teve peladeira. Ó. Ninguém fala. Filma ela pra mim, Preta. Deixa eu dar um carinho nela. Filma ela aí. Que aí eu mostro ela no TikTok. Ô, Branca, não sai não, Branca. Pronto, agora deixa eu colocar no TikTok ali. Pega o TikTok aí. Tira o negócio aí. Então, gente, ninguém fala que essa gata... Eu não sei virar a câmera. Sabe, não é aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu, peraí. Uai, gente. Aqui, ó. Aqui, vou virar a câmera. Aqui, ó. Clica aqui. Não virou. Não virou, não? Ô, Branquinho. Peraí, gente. Calma, Branco. Calma, Branco. Quando você vem cá de um lado, agora você não quer ficar, né? Virou. Agora vai, mostra ela. Aí, gente, ó. Ô, Branco. Já tem um olho com azul. Quem fala que essa gata minha branca tava com peladeira e negócio. Agora ela é linda. Olha pra você ver que coisa mais linda. E ela foi curada. Tá vendo? Foi curada. Branca. Não, agora tá Pronto. bom. Pronto, já mostrou. Então, gente, aí eu tô querendo mostrar pra vocês que isso aí depende da sua fé. Cada um é curado, depende da sua fé. Tem pessoas que é curada só pela essa pregação, pelo que eu tô falando aqui. Se você tiver fé aí, você consegue ser curado. Mas tem pessoas que precisam de colocar a mão.
Então vai depender da sua fé aí do outro lado. E Deus trabalha assim. E que nós possamos aprender através do nosso profeta, pela história dele. Por isso que muitas vezes tem pessoas que ela passa por dificuldade para ela ganhar experiência e passar para outra pessoa do outro lado. E aí, através da experiência dela, ela conta um fato, uma história, e você aplica na sua vida do outro lado. Ele também leu a demonstração do apóstolo Paulo. Ninguém deveis coisas alguma, a não ser o amor com que vós amais uns aos outros. Com essas palavras, uma dor de culpa tocou seu coração. Agora ele devia aos médicos 2.000 concertos à sua operação. Depois de operar sobre isso, ele percebeu que Deus não proibia os cristãos de entrarem em dívida. Ou melhor, Deus estava dizendo aos cristãos para pagarem suas dívidas como pudessem, mas não dá-las desnecessariamente. Billy devia 300 ao farmacêutico e ao senhor Manso, um homem simpático que nunca negou medicamento a Billy, mesmo sabendo quão pobre era a família Branham. Descendo até a farmácia, Billy disse: Senhor Manso, eu lhe devo e vou pagá-lo. Eu ainda estou terrivelmente fraco devido à operação, mas estou tentando trabalhar. Consegui um emprego aqui no serviço público de Indiana e ganho 20 centos por hora. Desse salário, eu terei de ir passando aos poucos. Eu sou um cristão agora. Então, meu primeiro deve ser para com Deus. Então, mesmo ele devendo as suas coisas, ele estava tirando o seu dízimo para Deus. 10% é de Deus de tudo que você ganha. Eu sei que eu ganho pouco, eu sei que eu estou te devendo, eu vou te pagar, tenha paciência comigo por esse medicamento que você está me oferecendo, mas eu também tenho que dar o meu dízimo à casa de Deus em primeiro lugar. Eu devo, ele me disse primeiro. Depois disso, meu primeiro dever é pagar minhas contas. Com Deus. O dinheiro para mim é escasso. Meu pai está doente e eu estou ajudando a sustentar minha mãe. 7 irmãos e uma irmã, mas tentarei te pagar pelo menos 25 centavos cada vez que eu receber. E se eu não puder te pagar esses 25 centavos, eu irei e te darei uma satisfação. Uma coisa que o nosso pastor, que já faleceu, meu pastor velho, todos dois são Vanderlei, ele nos ensinou, e isso eu acho muito bonito e eu tento aplicar isso na minha vida. Você está devendo alguém, você não conseguiu pagar, não. Não seja caloteiro. Cristão não é caloteiro. Cristão é bom de paga. Como você quer ser arrebatado, ser salvo, se você é mal pagador? Pessoas do mundo, caloteira, que não é de Deus, tudo bem. Mas se você considera ser uma pessoa de Deus, você não é caloteiro, não. E você também passa por dificuldade como qualquer um. Vai lá e dá satisfação para a pessoa. Ô fulano de tal, você me perdoa, eu estou te devendo o seu, eu te prometi te pagar esse mês, mas devido à circunstância, eu não consegui te pagar. Mas em tal data, tal, eu volto aqui e pago você. Mas agora tem pessoas, está devendo o cara.
Falou, dia tal eu vou lá levar um dinheiro para você, eu vou te pagar, eu faço Pix, agora é Pix que eles fazem, né? E o cara não dá satisfação, não. O cara tá lá esperando ele lá com os compromissos lá dele lá, tal data ele prometeu. O cara não fala com o cara que não conseguiu receber, que não teve como pagar. E o cara lá fica esperando. O certo é você ir lá. Ah, eu não posso ir lá não. Então liga pro cara. Ô fulano de tal. Ó, você me perdoa. Era para mim deixar o dinheiro para você ir amanhã. Só que devido à circunstância aqui, eu tenho um menino pequeno aqui e tal, aconteceu um incidente aqui, eu não vou poder te pagar essa data. Mas espera mais um pouquinho aí que eu vou te pagar você tal data. Mas também não fica dando barrigada, não. Deus sabe se você está sendo honesto com ele ou não. Deus sabe. E vai e faça isso, dá satisfação. Dias trabalhando como perseveranças, semanas adentro, Ebile ainda sofria, mas pouco a pouco, nos próximos meses, sua condição foi melhorando. Então agora a fé do nosso profeta foi estabelecendo a doença. Até que finalmente ele podia comer seu astiglástico. Também melhorou até que ele não demorou muito para que deixasse de usar óculos. Ele estava usando óculos também, que afetou até a vista dele, gente. E quando ele finalmente fez esse teste de visão, o resultado foi 20 e 20. Visão perfeita, e ele vibrou de alegria. E sua confiança na promessa de Deus aumentou. Então agora ele já começou a ter mais. A vista dele melhorou. E aí a fé dele ficou mais forte. Pega o exemplo da mensagem. Isso é para dar exemplo para você ir do outro lado. É para fazer você ir do outro lado ser uma pessoa diferenciada. Esse canal meu aqui é trabalhar com você com coisas de Deus, mas principalmente com a sua fé. Se você não elevar a sua fé nas coisas de Deus, você vai ser uma pessoa comum. E todos nós precisamos do Espírito Santo para elevar a nossa fé. Sem Espírito Santo, você não consegue chegar em lugar nenhum. Se a gente não tiver o Espírito Santo para nos ajudar, meu querido. Capítulo 11. Ordenado para um evangelho sobrenatural, 1932. Então agora Deus vai trabalhar com o nosso profeta. Olha para você ver. A história do nosso profeta vai começar aqui agora. Então, eu estou vendo trazer esse sobrenatural, eu só venho contando problemas da vida do nosso profeta. Mas Deus predestinou ele para ser profeta dessa final dessa era, para esse tempo. Ele não queria servir a Deus, não queria sim, não aceitou, não entendeu, mas Deus queria ele para aquele propósito. Ele pegou uma doença terrível e agora que ele começou a entender um pouquinho dessas coisas de Deus, Deus testou a fé dele, agora ele foi curado e agora que ele vai começar a trazer mensagem para as pessoas. Através dessa cura, e ele vai tentar elevar a fé das pessoas, conforme ele elevando a fé das pessoas, e ele sendo sincero no seu coração, e as pessoas crendo na mensagem dele, nas coisas de Deus, nenhum câncer parará a oração dele. Ele vai orar para as pessoas, se as pessoas creem suficiente, as pessoas vão ser curadas de câncer, o que for. Então Deus agora vai começar a trabalhar com o nosso profeta. Ele deu pancada no nosso profeta primeiro para moldar ele. Quem já escutou o negócio aí do ouro? Diz que o negócio do ouro é o seguinte. Você vai lá,
O cara vai lá garimpar lá, custa achar o ouro, peneira ele, joga ele numa água lá, separa ele da terra, taca ele no fogo, dá martelada nele e vai até tirar todas as crostas para ele ficar um ouro brilhante. E aqui Deus está dando pancada no nosso profeta, ó, testando ele mesmo. E Deus quer testar você aí do outro lado também. Te dá pancada para você tirar aquelas crostas, tudo do mundo, e aí você servir ele. E aí ele vai te usar você para benefício de você e de outras pessoas. Ele vai te dar pancada. Ou você está achando que você não vai receber pancada? Deus testa seu filho. Todo filho de Deus é testado. Leva pancada. E o Dr. Hall Davis devia um respeito muito. Billy era inspirado pelo exemplo de fé dos demais velhos, e o Dr. Davis estava igualmente impressionado com o zelo do governo do jovem rapaz. Não demorou muito até que o pastor desse uma sugestão. Talvez Billy devesse entrar para o ministério. O Dr. Davis estava autorizado pela Organização Nacional para conceder permissão de obra às pessoas promissoras que, pelos seus feitos, os reconhecia ministro da Igreja Batista missionária. Sem qualquer treino formal, Billy não havia se esquecido da sua promessa. Quando a morte veio para reclamá-lo, em um ano antes, ele tinha prometido ao Senhor que, se tão somente tivesse uma outra chance de vida, pregaria o evangelho da esquina aos telhados. Ele ficou contente por ter sua oportunidade. Então Deus sempre quis que o nosso profeta levasse o evangelho. E aqui chegou a oportunidade dele. Agarra a sua oportunidade. Deus tem um propósito para a sua vida. Só que você não faz o propósito de Deus. E ele vai te arrebentar você todo, hein? Cuidado. É mais fácil você aceitar o que Deus quer para você. Se você for filho de Deus mesmo, ele vai te arrebentar você. Ele coloca você numa cama. Você reconhecer e fazer a vontade dele. Se você for filho. Agora, se você não for filho, ele não está nem aí para você. Você pode pecar, fazer o que você quiser, que ele não está nem aí. Você não faz diferença para ele. Mas agora, se você for filho de Deus, ele te arrebenta você todo. Ele te coloca você numa cama de roda. Te coloca você com câncer, ele coloca você todo arrebentado para você voltar para a presença dele. Agora, se você não for, não esquenta a cabeça, não. Quanto mais coisa errada você fazer, não vai dar nada para você, não dá problema nenhum. Porque ele não está nem aí para você. Então, próximo ao dia de Natal, do ano de 1932, o Dr. Roy Davis ordenou William Marlon Branham como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com as leis estaduais da Igreja Batista Missionária. Billy tinha 23 anos de idade. Então agora ele já está com 23 anos de idade. E eu tenho que ter cuidado aqui, que eu falo igual papagaio. Eu acho que eu vou ter que encerrar aqui. Em New Albans, no setor que menos ele agradava, cortar os serviços prestados àquelas pessoas que não podiam pagar as contas de água, gás ou de energia elétrica. Ele bateu em uma porta para informar aos ocupantes que tinha que desligar a luz. A dona da casa veio lhe atender, amaldiçoando-o sem misericórdia. Assim que pôde, Billy disse: mulher, você não deveria amaldiçoar desta maneira. Você não teme a Deus? E ele não gostava desse serviço. Ele tinha que ir na casa dos outros, cortar a luz e a água dos outros, que não tinha condição de pagar a luz. Ele não estava gostando desse serviço, não. Tá? Familiares, tanto que Billy podia
concebê-los, mesmo destas coisas assim. Ele reconheceu um deles, era seu amigo Jorge de Alck, o qual havia guiado ao Senhor poucas semanas antes. E o outro, ele permaneceu ser o outro, quem ele conhecia que tinha cabelo cheio, preto e ondulado. Então o homem virou-se para falar com a anciã ao seu lado. Billy moveu-se com surpresa, ele estava olhando para si mesmo. Billy viu a si mesmo inclinar na cama e orar pelo paciente. De cor, instantaneamente o homem sentou-se na cama e começou a tirar as faixas. Então a visão de Billy na cama foi obscurecida por muitas enfermeiras, e o doutor, correndo para o quarto, a civilização desvaneceu a Billy. Viu-se em um lugar diferente. Agora ele estava parado na rua em frente ao hospital. Enquanto observava a porta da frente se abrir, eu mesmo, o ancião, saiu caminhando, descendo os degraus, como se nunca tivesse se machucado. Ele nunca tinha mais as faixas, e agora ele estava usando um casaco marrom em sua cartola. Bruscamente, em cena, terminou Billy. Viu-se novamente de joelhos no chão, rústicos na casa vazia, a qual tinha as paredes forradas com papéis de paredes listrados. O que havia acontecido? Onde ele havia estado, ele não tinha se movido uma polegada de onde tinha se ajoelhado, e ainda, de alguma maneira, tinha estado em um hospital. Eu quero que vocês captem isso aqui. Então, o ministério do nosso profeta, ele tem visão. Se você não sabe, o profeta tem visão. O ministério dele é de profeta. Deus colocou ele nessa terra para ser profeta. Ele podia estar aqui com vocês, aqui, igual eu estou aqui falando com vocês, mas ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele ia ser transportado para outro lugar. Então ele estava naquele local, mas ele foi transportado lá para o hospital e começou a ver aquelas coisas que aconteceram. Então, a pessoa que não crê em profeta, eu sinto muito, querido. Ele tem uma visão sobrenatural que Deus colocou nele. Ele é diferente da gente comum. Ele está aqui num lugar aqui, ele já viaja para outro lugar, como Deus fazia. E ali ele detecta alguma coisa, não sei. Ele detecta alguma coisa, eu não sei o que é, que Deus dá para ele, sem ele saber, sem ele querer estar lá. Deus vai usar ele para aquele propósito. O que havia acontecido? Ele estava bem acordado e acontecimento ao lado dele no hospital parecia tão real quanto sua própria mãos juntas ao coração, frente ao seu coração. Embora ele não entendesse o significado, Billy, contudo, estava ansioso para dividir a sua visão com o primeiro par de orelhas dispostas que encontrasse. E ele foi, posto, um homem cristão que estava sentado à sua mesa de atendimento da empresa de serviço público. Já, base na hora de sair, o senhor Posto não deu importância ao que Billy disse. Apenas uma ocasião. Então, que coisa, isto é interessante. Na manhã seguinte, assim que Billy entrou pela porta, o senhor Posto o chamou de lado. Fale, Billy, sobre aquele senhor que teve
ontem à tarde, o Sr. Potts não foi um sonho. Eu estava tão acordado como estou agora. Eu não sei exatamente o que era, talvez alguma espécie de transe, eu suponho. Está bem, se você assim o diz, de qualquer forma, eu posso ter uma pista sobre o que isso significa. A noite passada eu estava visitando um amigo meu no hospital católico de New Albans. Um dos pacientes ali se encaixava com a descrição do hospital. Então, e traça seu nome, William Mary. Ele é um homem de cor com cerca de 65 anos de idade e ele está com condição críticas. Eu conversei um pouco com ele a noite passada. Parece que tem uma carroça com 2 cavalos e vive recolhendo galhos na ruelas de New Alba. Há 2 dias atrás, um jovem garoto, uma garota, estava em Alba, velocidade 4, perderam o controle numa curva e bateram em sua carroça, flutuando seu braço, pernas e costas. Eu disse a ele sobre você e teu transes. Ele ficou bastante entusiasmado. Implorou para que eu te pedisse para ir orar por ele. Aqui, ó. Agora, eu quero que você capte aí. Então, agora as coisas vão começar a encaixar no ministério do nosso profeta. O nosso profeta teve uma visão. Não foi sonho, gente. Foi visão. Ele estava aqui, foi elevado no hospital. E ele contou para alguém, ele precisava contar para alguém. E ele contou para esse amigo. E esse rapaz que teve esse acidente do amigo dele, pediu para ele ir lá orar por ele. Agora a visão já vai começar a sobressair. Ele vai orar por ele e ele vai ser curado. Porque Deus mostrou que ele ia ser curado. Mas precisava de alguém ir lá orar por ele. E esse alguém é o nosso profeta. Deus deu a visão para ele. Já tinha acontecido esse fato. Ele contou para o rapaz contou para o outro falou, pede ele para vir cá orar por mim. Vocês estão entendendo a vida de profeta? Que Deus dá um profeta para nós aqui, para mostrar o que a gente precisa fazer certo, para ser curado, para ser salvo. Capta a mensagem. Eu desejo saber se esse é o homem que eu vi. O dia todo Billy desejou saber o que aconteceria se ele realmente orasse por um homem que estava em tão maus condições como o senhor Merrell apresentasse estar. O pensamento deixou Billy nervoso. É a primeira vez que ele vai fazer uma oração para alguém e vai ser curado. Ele nunca tinha feito. E o ministério dele está começando aqui agora, com 23 anos de idade. Deus já trouxe ele para esse ministério, Deus antes dele nascer. Só que agora que vai vir o processo. Ele nunca tinha feito oração para ninguém para ser curado. Então presta atenção para vocês entenderem a história do nosso profeta. Realmente o homem levantaria rapidamente da cama e começaria a tirar as faixas. Então Billy pensou sobre o sermão que tinha ouvido o doutor deles pregar, perseguindo os crentes e crer no poder sobrenatural de Deus para operar milagres. Na hora que Billy parou de trabalhar, sentiu-se pronto. Ele procurou encontrar seu amigo Neres de Alck e contou toda a fantástica história. E ele, Gretz, disse, certamente, Billy, irei com você para orar pelo homem. Assim que os dois subiram as escadas do hospital, Billy explicou, irmão Gretz, essas coisas estranhas que aconteceram comigo, eu não as entendo, mas eu sei que não posso orar por aquele ancião até que aquelas 2 pessoas
de cor branca estejam no quarto, permanecendo do outro lado da cama, porque eu tenho que fazer tudo exatamente da maneira que foi mostrado. Então é isso que acontece com o profeta. Já teve uma ocasião que o nosso profeta fez coisas que não estavam na visão. E aí não conseguiu a cura. Tinha que estar as pessoas próximas do homem branca para ele orar e ser curado. E a visão foi desse jeito. Então você tem que fazer conforme a visão. E eu vou ter que encerrar a live aqui. Não posso mais. Deixa eu encerrar a live aqui, que eu não posso mais. Vai dar 1 hora. Quem gostou da live aí, ó, se quiser voltar. Amanhã é de madrugada, hein? Amanhã, 5 horas da manhã, é oração. Tá encerrada a live.